Eu tenho observado, como jornalista que cobre o Congresso, que há dessa vez uma força maior, apesar de parecer ainda não majoritária, mas uma força maior de questionamento desses subsídios no âmbito da Amazônia. Como é que o senhor está vendo isso e que reação o senhor imagina que será feita a partir não só dos parlamentares da Amazônia, mas também daqueles que concordam com essa política? Na verdade, o Brasil resgatou um liberalismo ultrapassado do século retrasado, que nega qualquer possibilidade de subsídio por mais absoluto preconceito, numa ideia de que a indústria tem que se deslocar apenas para onde existam a viabilidade econômica, a estrutura logística, o mercado consumidor. É óbvio que um país de dimensões continentais como o nosso não pode prescindir de políticas de desenvolvimento regional, entre essas políticas, aquelas pautadas em subsídios fiscais, tributários e creditícios, para que a gente tenha a indústria nacional distribuída minimamente no território nacional. A indústria é a atividade que mais agrega valor e é a atividade que tem maior massa salarial. Portanto, hiperconcentrar a indústria numa só região do país cria distorções como a que nós temos no Brasil hoje. 71% do PIB concentrado nas regiões sul e sudeste e a região norte apenas com 5% do PIB. Óbvio que é uma distorção e tem que ser muito míope para não entender que isso é uma distorção e para não entender que são necessárias políticas compensatórias para diminuir essas desigualdades. A Zona Franca talvez seja a mais exitosa política de desenvolvimento regional, com margem de valor agregado maior do que a média nacional, com multiplicador fiscal melhor do que a média nacional, com a questão orçamentária, do orçamento público equilibrada por conta da pujante arrecadação de ICMS em decorrência do polo industrial de Manaus, com média de escolaridade na indústria igual a de São Paulo. Portanto, a Zona Franca de Manaus é um modelo exitoso de desenvolvimento regional. Agora é óbvio, ela tem que ser avaliada de tempos em tempos e nós temos que começar a discutir também alternativas para que ao final do prazo, que é 2073, a gente tenha construído alternativas não dependentes de subsídios. O senhor falou aí de um liberalismo ultrapassado. Até as grandes economias liberais têm programas de subsídio, como por exemplo os Estados Unidos têm para um enorme complexo industrial que atende o complexo militar e acaba sendo subsidiado. Mas a pergunta que eu quero fazer diz respeito exatamente a isso que o senhor mencionou, de reavaliação de tempos em tempos. O senhor é um grande defensor do modelo da Zona Franca de Manaus, talvez um dos maiores dessa legislatura, mas isso não significa que ela possa ser corrigida em alguns aspectos. Pergunto, por exemplo, esses subsídios serem aplicados na sua totalidade, ou digamos assim, no grau máximo de subsídio, para empresas de inovação, empresas de tecnologia limpa, porque há, por exemplo, áreas que são subsidiadas quase sentidos por uma bicicleta, vamos dar um exemplo, porque é um meio de locomoção limpo, etc. Mas lá também está a concentração da indústria de concentrados de refrigerante, que nesse momento muita gente questiona um subsídio para uma indústria que tem adoecido as pessoas. Isso também não precisa de uma revisão? Olha lá, o Brasil precisa de uma discussão mais profunda sobre essencialidade e seletividade, que é um critério para qualquer política tributária. Todo mundo diz que geração de energia é uma energia suja. Todo mundo diz que automóvel é poluente, mas a indústria de automóvel é altamente subsidiada. Então, essa não é bem a lógica. Na verdade, nós temos, na Zona Franca de Manaus, atividade concentrada em 3 setores: componentes e bens de informática, 2 rodas e eletroeletrônico. Acho que nós precisamos ampliar esse mix para uma indústria mais identificada com as vocações naturais da região. Nós precisamos ter concentrado das frutas regionais, nós precisamos ter uma indústria do pescado. Muita castanha do Pará, mas castanha do Brasil, sai de lá sem processamento lá. Isso é meio absurdo, né? Exatamente. Nós temos hoje, talvez, os fármacos são mais difíceis, porque você só precisa do princípio ativo, não necessariamente da planta, não necessariamente da semente, mas os fitoterápicos podem ser a medicina do futuro. E lá nós temos um potencial absurdo para fitoterápicos. O Brasil inteiro pode produzir chocolate, mas só o Amazonas pode produzir chocolate com açaí, chocolate com cupuaçu, chocolate com graviola, que é uma indústria que já existe, mas ainda muito pequena, muito incipiente, e que pode mudar também uma característica que é muito criticada da Zona Franca.
uma das mais duras críticas que a Zona Franca sofre é que as zonas francas no mundo, elas são voltadas para exportação e a nossa é voltada para o mercado interno. A hora que a gente tiver uma indústria mais identificada à Amazônia, a gente vai devagar migrando também para uma indústria vocacionada para exportação. O que nós precisamos ter clareza é que isso deve ser uma migração lenta e gradual. Existem 2 milhões de manauaras, 4 milhões de amazonenses, que dependem essencialmente da riqueza gerada pela Zona Franca. E a transformação da matriz econômica não é algo que se resolve em 1 ano ou em 10 anos. É um processo lento, gradual. Não é amanhã que nós vamos ter uma atividade que gera os 84 bilhões de reais que a Zona Franca gera de PIB hoje no Amazonas. Então, eu concordo com a necessidade de uma transição, mas essa transição tem que ser construída de uma forma lenta e partindo da premissa de manter a riqueza gerada atualmente. Perfeito. Para concluir, uma resposta bem curtinha. No âmbito da Comissão da Reforma Tributária, tem ali alguns passos de transição, 10 anos para alguns casos, 50 anos para outros, mas de um modo geral o modelo parece ser prejudicial à Zona Franca de Manaus. Se fosse a votação hoje, o senhor acha que as mudanças que afetam a Zona Franca de Manaus passariam ou não? Olha, primeiro, a PEC 45, ela não é ruim para a Zona Franca de Manaus. Na minha opinião, ela é ruim para o Brasil. Ela é ruim para toda a indústria nacional, inclusive para a indústria nacional que está no Sudeste. Toda a indústria, de Goiás para cima e do Paraná para baixo, é incentivada. E a PEC simplesmente proíbe qualquer possibilidade de incentivo fiscal. Além disso, ela é absurdamente regressiva porque insiste na lógica de sobretaxar o consumo e subtaxar a renda e a propriedade, o que faz com que os mais pobres comprometam o maior percentual da sua renda com pagamento de imposto. Em relação à Zona Franca especificamente, eu já apresentei uma emenda que garante as vantagens comparativas da Zona Franca e nós temos um compromisso do relator, deputado Aguinaldo, do próprio autor da proposta, deputado Baleia, e do presidente Rodrigo Maia, de preservar as vantagens comparativas da Zona Franca.